Olá, pessoal. Eu sou Clara Regui, estou de volta com as resenhas da Clara. Hoje falando de outro cenário, porque eu estou em Belo Horizonte, onde eu vim devolver o livro que eu vou comentar com você nas resenhas da Clara. O meu cunhado Jonas me desafiou, perguntando se eu já tinha lido todos os livros do Vargas Llosa. Eu falei, sim, li todos os livros. E não era verdade, faltavam vários. Um dos quais ele tinha e me emprestou, que é A Tentação do Impossível, e tem o subtítulo de Victor Hugo e os Miseráveis. Nesse livro, o Vargas Llosa se dedica a uma profunda análise do clássico Os Miseráveis, né? Uma das obras mais importantes da literatura ocidental. Ela é do século XIX e ela é um marco assim, na vida de milhares de pessoas, tanto na Europa do seu tempo quanto até hoje, né, como um clássico revisitado no teatro, no cinema, em ópera, em musicais, enfim. Os Miseráveis não tem fim, né? O culto aos Miseráveis não tem fim. E o Vargas Llosa, ele se abre o livro contando um pouco da história do Victor Hugo, como o Victor Hugo era um cara assim extremamente excepcional. Ele, aos 15 anos de idade, ele já escrevia peças de teatro, já escrevia poesia, romance, publicava. Ele era um cara assim excepcional mesmo. E depois ele vai se tornando assim um grande nome mesmo, conhecido, famoso e tal. Aí ele se casa, aí ele começa a ter uma vida amorosa e sexual assim maluca, e ele tem tantos escritos que mesmo depois da morte dele vão encontrando cadernos, anotações. Tem anotações, por exemplo, que descreve a vida sexual dele, que ele era um cara que era casado, tinha uma família e tinha uma amante que ele levava quando ele mudava de cidade, a amante ia viver lá também. Mas, fora isso, ele mantinha relações com todas as mulheres que passassem pela casa dele, ou como empregadas, ou como ajudantes de alguma coisa. E ele anotava tudo, anotava os preços que ele pagava para cada prostituta com quem ele se relacionava. É uma história assim, maluca. Isso é a história do Vitor Hugo. No caso dos Miseráveis, o Vargas Llosa escreveu esse livro porque era uma palestra que ele ia dar lá na França. Então, ele estudou profundamente e acabou, lógico, virando um livro. Ele disseca todos os aspectos do livro. Então, eu até assinalei algumas partes aqui, porque é muita coisa, tem muitas camadas. Então, primeira coisa que me chamou a atenção é como ele discute o narrador no livro. É um romance narrado em terceira pessoa por aquele chamado narrador onisciente. Mas esse narrador tem outras características, diz o Vargas Llosa, onisciente e exuberante. O narrador também é um narcisista, um exibicionista nato. Não consegue parar de mencionar-se, de citar-se, de lembrar-nos que está ali e que é ele quem decide o que se conta e como se conta. Sua silhueta se antepõe continuamente à dos personagens até apagá-los. Então, esse narrador, o livro foi reescrito algumas vezes pelo Victor Hugo ao longo dos anos. E esse narrador, como o Victor Hugo, vai mudando de posição política. Ele começa o livro como um liberal muito ingênuo que vai mudando de posição, e o livro também, os personagens do livro também vão mudando de posição. Ele vai se tornando, ele vai indo para a esquerda, migrando para a esquerda, até se tornar quase um socialista. Então, todo mundo deve saber, mas não custa lembrar, que a história de Os Miseráveis é a história de um personagem principal, o Jean Valjean, que é um homem que vai preso por ter roubado um pão para dar de comer ao sobrinho, que era um bebezinho que estava passando fome. Ao ser preso, ele é condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés, remando como um escravo, sob torturas físicas e psicológicas as mais terríveis. E durante o período de pena ele tenta fugir, aí a pena dele é aumentada. Ele passa 10 anos cumprindo pena e, ao sair dali, dessa, desse cumprimento de pena, ele passa a ser perseguido por um policial, que é o Javert, que é aquele íntegro
cumpridor da lei e que ele, ao sair, ele comete um furto e aí o Javert vai atrás dele, aí ele passa assim, a vida com o Javert, ele se fugindo, ele se reinventando e o Javert perseguindo ele. Então, assim, é um livro que fala de pobreza, lógico, os vários personagens que são das classes mais pobres, os desempregados, os condenados, né, apenados, né, pagando penas num sistema judiciário injusto, cruel, enfim. Mas aí eu vou voltando aqui ao Vargas Llosa descrevendo isso. Então, ele fala duas vezes, assim, nos primeiros momentos ele se atém à questão do narrador e ele torna a falar aqui assim, para a gente que escreve e para quem lê e escreve e está atento a essas questões, eu achei muito interessante ele falar mais isso aqui sobre o narrador. O narrador nunca é o autor, porque este é um homem livre e aquele se move no interior das regras e limites que este lhe impõe. O autor pode escolher, com uma soberania invejável, a natureza das regras. O narrador só pode mover-se no interior delas. E sua existência, seu ser, são essas regras tornadas linguagem. Então, eu achei isso muito bacana, ele explicar a diferença entre o autor e o narrador. O narrador não deixa de ser um dos personagens do livro também, né? Andando mais um pouquinho, ele vai falar sobre esses personagens principais do livro. O livro tem, assim, porrilhões de personagens e se passa ao longo de uns 18 anos entre o crime, né, esse roubo cometido pelo Jean Valjean e o fim da história com a morte de Jean Valjean. Mas, nesse meio tempo, ele tem um momento que ele consegue mudar de lugar, mudar de cidade, criar uma indústria, tornar-se um homem próspero, mudar de nome. E nessa passagem ele conhece uma mulher que foi empregada da fábrica dele e foi mandada embora porque era mãe solteira. E ele acaba pegando a menininha, filha dessa mãe solteira, que é a Cosette, e ele acaba de criar a Cosette e ele desenvolve um grande amor paternal pela Cosette. Então, tem a relação dele com Cosette, e quando Cosette fica adulta, ela se apaixona por Marius, que é um estudante idealista ali naquele momento de revolução, 1800 e... Agora eu estou com as datas, não vou lembrar as datas, mas enfim. Esses personagens, o Vargas Llosa vai descrever como, na verdade, a galeria de personagens desse livro é mais uma galeria de arquétipos e não de personagens. Deixa eu achar aqui. Exceto Marius, que é esse idealista que eu falei, cuja figura fica por isso mesmo um tanto esmaecida entre os seus rotundos congêneres, que são os outros rapazes revolucionários, nenhum dos personagens principais representa o homem médio, comum, reconhecível, e sim as formas mais extremas e inusitadas do humano, o santo, o justo, o herói, o malvado, o fanático. Então, tem vários personagens que correspondem a esses arquétipos, né, que ele descreve aqui. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção também de um outro comentário que ele faz, que é a questão política que atravessa todo o romance, né? Essa questão da redenção do que erra e se redime, né? Do homem, o santo, quando ele fala que tem um personagem que é o santo, que é um bispo, que dá uma segunda chance ao Jean Valjean, permite a ele ir embora e recomeçar a vida, e por pura bondade, por pura generosidade. Então, houve muitos críticos ao livro, na época do lançamento, que falavam que era um romance que queria dinamitar as instituições, que era contra as instituições, porque é muito crítico à justiça. Era uma justiça muito injusta, muito cruel e muito excessiva para crimes banais serem punidos daquela maneira tão violenta. Então,
ele rebate essa crítica dizendo que eh, a miséria material e moral, é, que, o, que ele denuncia que a miséria material e moral aberrações como a pena de morte, um sistema judicial e penitenciário desumano, imensos preconceitos religiosos, morais e sociais, como aquele que atinge a mãe de Cosette, que acaba sendo demitida e acaba morrendo doente e tal, a prostituição é muito falada também e tal. Então, o que ele defende, no final das contas, é o que destruirá a miséria? O ensino, a educação, as escolas. O que acabará com a pobreza? A caridade, a solidariedade, o espírito de justiça e o avanço da ciência. Na sociedade do futuro, segundo o Victor Hugo, impregnada com o autêntico espírito cristão, desaparecerão os pobres, não os ricos. Os preconceitos, a pena capital, as prisões se humanizarão. Todos terão acesso à escola e, com a cultura aprendida nas salas de aula, irá desaparecendo a noite de erros e horrores na história do homem. Quer dizer, é uma visão idealista, purista, mas, ao mesmo tempo, que aposta numa possibilidade de redenção por meio de é, uma visão humanista e avançada, né? Que é apostar na educação, na cultura, na ciência, no crescimento. Então, assim, o livro fala de muitas, muitas outras coisas, mas eu achei interessantíssimo. E se você é ou não é um leitor do Victor Hugo, dos Miseráveis, de qualquer maneira, você tem muito a aprender com esse livro. A Tentação do Impossível, Victor Hugo. A edição é da Alfaguara, que é um selo do Objetivo, e eu recomendo muito. Pessoal, muito obrigada por estarem sempre aqui conosco nas resenhas da Clara. Continuem nos acompanhando no canal, curtam, compartilhem. Inscrevam-se no canal e nos ajudem a divulgar a melhor da literatura. Obrigado.